Bom, eu estou recebendo aqui ao meu lado nossa convidada, Regiane Brito, para falar de um assunto muito importante: a regularização de imóveis. Hoje no Brasil, 50% dos imóveis têm pelo menos uma irregularidade. E isso pode trazer prejuízos para as pessoas e, é claro, situações complicadíssimas. E a gente vai conversar sobre esse assunto hoje com a nossa advogada Regiane Brito. Bom dia, doutora, bem-vinda ao programa. Bom dia, bem-vindo, obrigada. É um prazer estar aqui na TV Meio Norte, mais uma vez, nesse programa Revista Meio Norte, para participar e falar sobre um tema muito importante, que é a regularização de imóveis. Na verdade, eu diria que no Brasil tem mais de 70% dos imóveis irregulares. Olha, isso é muita coisa. É um número muito grande. E assim, as principais irregularidades que a gente percebe é porque a maioria dos registros dos imóveis não tem o registro de imóvel. O proprietário, que muitas vezes é o possuidor, ele não tem o seu nome na matrícula do imóvel. Muitas vezes, devido a uma pessoa que falece e precisa fazer o inventário e não foi feito o inventário daquele imóvel. Outras vezes também as pessoas costumam fazer aquele contrato de gaveta para comprar um imóvel, adquirindo um imóvel apenas com aquele contrato que eles vão no cartório de registro de imóveis e faz o contrato de gaveta, onde eles assinam, mas onde não é feita a transferência da propriedade. Doutora, e o que é exatamente essa regularização? É o documento do registro de imóvel específico ou é um conjunto de documentos que precisa esse imóvel ter para realmente se falar que é dono? Alguém que tem um imóvel, mas não tem a documentação, pode perdê-lo? Pode sim, porque muitas vezes a gente confunde o conceito de posse com propriedade. Muitas vezes você vive em um imóvel durante anos e acredita que aquele imóvel é seu, só que o seu nome não está registrado na matrícula do imóvel. Então, de fato, você não é o proprietário daquele imóvel, você é um mero possuidor e você pode perder aquele imóvel. Então, é necessário fazer as hipóteses de regularização de imóveis, que são várias, a depender de cada imóvel no caso concreto. Uma delas, por exemplo, é a uso capião, que é a maneira mais fácil de você regularizar um imóvel de uma pessoa que já tem muito tempo, que está naquela posse daquele imóvel e pode ser regularizada através da uso capião. Hoje no Brasil, a gente sempre esbarra quando o assunto é exatamente essa movimentação que envolve o direito pessoal do cidadão nessas burocracias e essas demandas. Um processo como esse, estou lá morando na minha casa há 10, 15, 20 anos, não tenho a documentação, posso dar entrada num processo de uso capião. Esse processo é demorado? Como é que está essa situação hoje de um processo como esse? Nossa, agora no Brasil, a gente tem várias leis que desburocratizaram o processo de regularização de imóveis. Tem muita gente que pensa que é só no judiciário, mas a regularização ela é feita principalmente no extrajudicial, ou seja, nos cartórios. Então, é uma regularização mais rápida, menos burocrática, menos onerosa e que você pode ter aí um prazo bem menor do que a regularização feita no judiciário. É claro que existem hipóteses que devem ser feitas no judiciário, mas a maioria das regularizações hoje, atualmente no Brasil, existe uma facilidade muito grande de você fazer a regularização de forma extrajudicial. Quando é importante acionar um advogado? Esse processo pode ser feito de maneira independente ou existem situações em que tem que ter um advogado? É necessário a presença de um advogado imobiliário, porque nesses processos existem certas regras que só um profissional da área qualificado vai saber direcionar toda a documentação e todo o trâmite junto aos cartórios, junto ao Tribunal de Justiça para fazer a regularização da forma correta. Quando a propriedade, o imóvel é urbano e rural, muda alguma coisa nesse processo? Muda sim, nós temos a regularização fundiária urbana, que é a REURB, e nós temos também a regularização fundiária rural. Para cada uma delas existem documentos diferentes, exigências diferentes, então assim, muda um pouco de um para outro, mas você procurando um advogado especialista em direito imobiliário, ele vai saber para cada caso qual a regularização correta e adequada para aquele caso, no caso concreto. Existem situações onde não é possível regularizar um imóvel? Quando, por exemplo, é um imóvel de herança e ele não está regular, como proceder? Nesse caso, imóvel de herança, a regra é que seja feito o inventário.
A maioria dos imóveis irregulares, inclusive, depende do inventário. Aí e é onde hoje, complica mais, né, doutora? Mas hoje, atualmente, inclusive agora, nesse ano de 2025, teve muitas mudanças para desburocratizar o inventário. Nesse ano de 2025, o STJ admite que seja feita a venda do imóvel durante o processo do inventário, independente de uma homologação, de uma autorização judicial. Se você se dirigir ao cartório e tiver os requisitos de anuência de todos os herdeiros e você estiver acompanhado de um advogado imobiliário, você pode estar fazendo a venda daquele imóvel para custear as despesas do inventário. O inventário também de forma extrajudicial, que é mais rápido, menos burocrático, menos oneroso. E também teve outra mudança no STJ agora em 2025, que o STJ permite que seja feito um inventário extrajudicial, que é o inventário direto nos cartórios, mesmo que haja herdeiros menores incapazes. Olha, que importante. É por isso que o quadro Seu Direito existe, porque o direito não socorre os que dormem. E você que está do outro lado precisa saber tudo que está acontecendo para não perder o que é seu. E a nossa advogada convidada de hoje está esclarecendo tudo sobre o direito aí que você pode ter a respeito de uma propriedade. A documentação é fundamental. Quem não registra não é dono. Fica ligadinho nessa conversa. Bom, mas essa regularização, como saber se o imóvel é regular? Muitas vezes você está negociando, existe um sistema que você pode fazer uma pesquisa? Ou, enfim, você precisa se dirigir a um cartório? Como saber se a documentação do imóvel que eu estou comprando é real e se ele realmente tem uma inscrição direitinho e está tudo nos conformes? Isso é muito importante. Você, antes de comprar um imóvel, você fazer uma due diligence, que é uma consulta na matrícula do imóvel para você ver se aquela pessoa que está lhe vendendo o imóvel é de fato o dono, o proprietário registral. Para você ser dono de um imóvel, como você falou, quem não registra não é dono. Se o seu nome não está no registro de imóveis, não está na matrícula do imóvel, você não é considerado o dono do imóvel. Então, assim, um imóvel irregular, ele não pode ser colocado à venda através de financiamentos imobiliários. Ele tem uma desvalorização muito grande. Então, assim, quando você... E outra, se acontecer de, infelizmente, o possuidor falecer e você vender um imóvel e comprar através de um contrato de gaveta, quem vai herdar aquele imóvel não é você que comprou por um contrato de gaveta, mas os herdeiros do falecido. Olha. Então é um risco muito grande você comprar um imóvel irregular através de um contrato de gaveta de uma pessoa que muitas vezes não é o dono e não tem o poder para vender aquele imóvel. Eu conheci uma história, Soiane, de um pai que comprou, inclusive aqui na nossa capital do Piauí, Teresina, ele comprou um terreno, dividiu tudo para as filhas e, infelizmente, anos depois, velhinho, ele veio a óbito. E essa família não tinha documentação do lugar. Então, eles se movimentaram por anos até conseguir. E toda essa movimentação das mudanças de lei, de como proceder, tem facilitado. Então, está na hora de você, que ainda não tem um registro de imóvel, da sua casa, desse lugar que você mora, se movimentar. Não é isso, Yane? É verdade. Inventário que a doutora estava falando, né? Queria questionar em relação... Porque assim, doutora, eu já vi famílias se desfazerem por conta desse tipo de situação, né? De na hora ali da partilha de bens, um dos herdeiros não concordar com alguma situação e isso causar um desconforto familiar. No caso do inventário, você trouxe que essa medida já pode ser adotada, de você vender o imóvel ainda ali fazendo o inventário, né? Usando esse dinheiro para pagar o inventário, que a gente sabe que tem um custo alto. Inventário. E no caso de irmãos que não concordam, digamos que tem a partilha ali entre irmãos, e se um dos irmãos não concordar com a venda desse imóvel, como proceder diante do inventário? Bom, você trouxe uma colocação muito importante, que é justamente no caso de não ter anuência dos herdeiros, não ter concordância. Existe a possibilidade do inventário extrajudicial, que é aquele inventário feito diretamente no cartório, é mais rápido, mais econômico e menos burocrático, mas ele exige a anuência, o acordo de todos os herdeiros. Agora, quando não há essa anuência, não há o acordo, o inventário obrigatoriamente deve ser feito no judiciário. É um inventário mais demorado, mais burocrático, mais oneroso, mas deve ser feito, porque a transferência da propriedade imobiliária aos herdeiros só vai se dar após a conclusão do inventário. Doutora Regiane, e ainda falando sobre essa questão de tantos imóveis irregulares no Brasil, o que a senhora acredita que se deve isso?
uma porcentagem gigantesca. A senhora falou que acredita que é 70%, porque o brasileiro culturalmente não tem o hábito de regularizar o que é seu. Isso gera uma insegurança jurídica muito grande para a pessoa. Por que o brasileiro faz isso? Na verdade, isso se deu historicamente. Por quê? No Brasil, sempre nós tivemos muitas burocracias no ato registral. Agora, a partir de 2017 para cá, as legislações, elas vêm desburocratizando, facilitando mais esse ato registral. Então, agora, você pode regularizar um imóvel de uma forma mais econômica, de uma forma mais rápida. Então, isso é muito cultural. A nossa nação, nosso país. E assim, graças a Deus, aqui no estado do Piauí, o estado do Piauí está de parabéns de 2 anos para cá. Porque o Tribunal de Justiça do estado do Piauí, ele criou o programa Regularizar. Através desse programa e também de outro programa do governo do estado, está sendo feito mais regularizações de imóveis e mais pessoas estão conseguindo ter seu registro de imóvel e ser, de fato, o proprietário da sua residência. E isso é muito importante. Muito obrigada, doutora Regiane, por essa conversa tão agradável, para trazer os esclarecimentos para os nossos telespectadores a respeito desse assunto. E se você que está aí do outro lado já identificou que tem uma amiga, tem alguém que está irregular, ou você mesmo entendeu com a doutora aqui que as regras mudaram e tudo está mais prático e fácil para você ter a documentação da sua casa. Então agora é procurar a doutora, uma excelente advogada, para resolver essa situação e dar passos na direção de desatar esse nó, não é isso, doutora? É verdade. E esse foi o nosso quadro Seu Direito.